Neste vídeo, você vai ver a história de uma noite que Juazeiro do Norte jamais esqueceu. Quando o sertão inteiro foi envolvido por um silêncio pesado, e os sinos tocaram sozinhos no escuro, sem vento, sem mãos. No alto do horto, diante da imensa estátua de Padre Cícero, algo inexplicável aconteceu. Ela chorou. Mas o que parecia ser apenas um milagre silencioso revelou algo muito mais profundo, um aviso, uma lembrança, um chamado. Inscreva-se no nosso canal O Legado do Padre Cícero, curta este vídeo, compartilhe com quem acredita na fé e comente de onde você está assistindo e se conhece alguma história do nosso Padim Cício. A estranha calmaria sobre Juazeiro. O sertão sempre foi barulhento. Não pelo som das máquinas ou do trânsito, mas pelo cantar dos galos, o balançar das folhas secas, o render das carroças, as rezas que ecoavam nas calçadas, e os sinos, sempre os sinos. Mas naquela noite, algo parou. Juazeiro do Norte estava quieta. Não uma quietude de descanso, mas de espera. As folhas das árvores não se moviam, mesmo com o vento que parecia varrer a cidade por dentro. O calor abafado colava nas paredes. E o céu estava estranhamente limpo demais, sem lua, sem estrelas, como se até o firmamento tivesse se escondido. Na casa de Dona Leontina, uma romeira antiga, os quadros de santos tremiam na parede. Ela levantou da cama sem saber porquê. O relógio parara às 23h03. Padim? É o senhor, é? Ninguém respondeu, mas ela sentiu o cheiro da vela mesmo sem tê-la acendido. No alto do horto, onde repousa a enorme estátua de Padre Cícero, algo começava a acontecer. Peregrinos diziam ter visto um brilho leve ao redor da cabeça do Padim, como se o bronze suado refletisse uma luz que não existia. No rádio de pilha de seu adalto, que sempre tocava música sacra, o som parou do nada. E em vez da canção, uma voz fraca murmurou uma palavra só: voltem. Voltar para onde? Ele perguntou em voz alta, sozinho. A mesma pergunta foi feita, na mesma hora, por 4 outras pessoas em pontos diferentes da cidade. Nenhuma delas se conhecia. Nenhuma delas dormiu naquela noite. À meia-noite, os sinos da matriz tocaram sozinhos. Sem vento. Sem ninguém no campanário. E Juazeiro parou. Nas casas, muitos disseram ter ouvido alguém batendo levemente nas portas, como se pedisse licença. No relógio quebrado de Dona Leontina, o ponteiro começou a andar, mas para trás. Foi a primeira vez em décadas que ela se levantou para ir até o horto sozinha. E enquanto subia, sentia que não era a única. Outras pessoas, igualmente chamadas, caminhavam pelas ruas escuras. Velhos, jovens, gente simples, todos guiados por um silêncio que falava. No topo, a estátua de Padre Cícero parecia maior, mais viva, mais presente. E a cidade, menor. Como se estivesse voltando ao tempo em que tudo era fé, barro e promessa. E então, naquela mesma madrugada, as primeiras gotas escorreram dos olhos da estátua. Mas ninguém viu ainda. Não naquele momento. Só o chão ao redor começava a ficar molhado. As lágrimas que ninguém esperava. A madrugada avançava, mas Juazeiro parecia congelada no tempo. Não se ouvia uma buzina, um galo, um cachorro. A cidade estava em vigília, mesmo sem saber exatamente pelo quê. No alto do horto, a estátua de Padre Cícero, imensa e solene, permanecia imóvel como sempre. Mas em seu rosto, as lágrimas continuavam a escorrer. Não era a chuva. O céu seguia seco e escuro, como um pano esticado sobre o mundo. Mas quem se aproximasse, e já eram muitos, via com clareza. Água translúcida, brilhando como cristal, descia lentamente pelos olhos do Padim. Um senhor,
chamado Arlindo, subia com um lampião a querosene e uma Bíblia surrada nas mãos. Ele foi o primeiro a se ajoelhar. Não disse nada. Apenas chorou em silêncio diante do que via. Logo atrás vinha um grupo de jovens que estavam voltando de uma vigília em Crato. Quando viram a cena, pararam. O mais novo deles, um rapaz de 18 anos, se benzeu 3 vezes e murmurou: "Ele tá chorando, por causa da gente." E então todos entenderam, sem palavras. Aquela lágrima não era apenas um milagre. Era uma resposta. No chão, as pedras ao redor da base da estátua começaram a escurecer com a umidade. As lágrimas caíam direto no solo seco. Mas em vez de escorrerem, pareciam ser absorvidas pela terra com avidez. Como se o sertão estivesse sedento. Não por água, mas por memória. Dona Leontina chegou com passos lentos e pés descalços. Ao olhar para o rosto do Padim, caiu de joelhos e gritou: "Perdoa, meu santo. A gente esqueceu o que prometeu." Outros começaram a repetir palavras parecidas, sem que ninguém combinasse. Como se uma lembrança coletiva estivesse sendo desenterrada ali mesmo. Com cada gota que escorria daquele rosto de pedra, as lágrimas da estátua continuaram a cair, sem parar. E quanto mais escorriam, mais o céu começava a clarear, mesmo sendo noite. Não era amanhecer. Era outra luz. E a cidade, silenciosamente, começava a acordar. A luz que veio de dentro da terra. Enquanto as lágrimas da estátua continuavam a cair, uma mudança sutil começou a acontecer no solo ao redor da base do monumento. Era como se a terra estivesse viva. Pequenas rachaduras se abriram nas pedras do entorno, sem barulho, sem tremores, apenas abrindo-se como se fossem respiração. E então, uma luz tênue começou a emanar dali. Não vinha de cima. Vinha de baixo. Uma luz alaranjada, misturada com tons de dourado e branco, que iluminava as rachaduras do chão como raízes de fogo santo. Era quente, mas não queimava. Clara, mas não feria os olhos. Era como ver a fé saindo da terra. Dona Leontina tocou a pedra com os dedos calejados. Quando encostou, viu diante dos olhos uma imagem que não estava ali antes. Padre Cícero, jovem, ajoelhado diante de uma cruz simples de madeira. Ele chorava, e em sua oração, dizia apenas: "Não deixe meu povo esquecer." Ela recuou, sem medo. Sabia, no fundo, que aquilo não era alucinação. Era a memória viva do chão. Outras pessoas começaram a se ajoelhar também. Cada uma, ao tocar o chão, via algo diferente. Um momento de sua infância. Uma promessa feita e nunca cumprida. O rosto de alguém que já havia partido. O que unia todas aquelas visões era a fé interrompida. Como se aquela luz estivesse revelando o que havia sido esquecido, mas que ainda estava ali, esperando para ser lembrado. Um menino de apenas 7 anos, que nunca havia falado, tocou a terra com a palma da mão. E sussurrou, pela primeira vez: "Ele tá triste." O pai desabou em prantos. Era o mesmo menino que, anos antes, havia adoecido após uma promessa nunca cumprida. A família desistira da fé. E agora, o menino falava. Mas ninguém gritou. Ninguém comemorou. Todos sentiram o peso do que aquilo significava. Não era uma noite qualquer. Era a noite do acerto. No céu, as estrelas começaram a reaparecer. Mas não nos lugares de sempre. Formavam um desenho estranho, como se apontassem para o alto do horto, para a estátua. Como se o próprio céu estivesse lembrando algo que os homens esqueceram. Quando o céu desceu sobre a cidade, a luz que emergia do chão se espalhava devagar, como se estivesse procurando as rachaduras da alma de cada um ali presente.
Não fazia barulho. Não cegava. Mas era impossível ignorar. Enquanto isso, o céu começou a mudar. Do escuro absoluto, ele se tingiu de tons que ninguém jamais vira no sertão. Dourado escuro, púrpura profundo, azul leitoso com bordas brancas que pareciam respirar. Como se o próprio céu estivesse abrindo os olhos pela primeira vez. E então, um feixe de luz branca desceu dos céus e tocou a cabeça da estátua de Padre Cícero. Foi como um elo. Um fio invisível entre o alto e o baixo. Entre o eterno e o agora. As pessoas, mesmo sem serem combinadas, caíram de joelhos ao mesmo tempo. Alguns taparam os olhos. Outros os abriram mais do que nunca. Um rapaz chamado Daniel, que até então zombava das histórias do Padim, começou a tremer. Sua boca se abriu como se quisesse gritar, mas apenas sussurrou. Eu vi ele. Ele passou por mim agora. Mas não havia ninguém. E, ao mesmo tempo, havia presença por toda parte. Padre Cícero caminhava, mas não sobre a terra. Era como se sua sombra passasse entre os vivos, tocando os corações adormecidos, lembrando cada um de quem foram, de quem prometeram ser. No centro da cidade, sinos começaram a tocar novamente. Desta vez, todos ao mesmo tempo. Um som profundo, antigo, como um eco vindo do tempo dos milagres esquecidos. As casas simples da cidade pareciam brilhar por dentro. Era como se a fé de Juazeiro estivesse sendo acesa de novo, por dentro das paredes, das pessoas, das promessas. E nesse instante, não havia mais diferença entre céu e chão. O horto estava cheio, mas também vazio, cheio de almas, cheio de memórias, cheio de esperança, mas vazio de medo, vazio de dúvida, vazio de orgulho. Padre Cícero não precisava mais falar. A estátua falava por ele. Com luz, com silêncio, com lágrimas. E o povo, pela primeira vez em décadas, ouviu. O dia em que Juazeiro voltou a acreditar. Quando o céu começou a clarear, o relógio da cidade ainda marcava pouco mais de 3 da manhã. Mas ninguém tinha sono. Ninguém queria ir embora. Ali, diante da estátua que havia chorado, em meio à terra que agora brilhava como ouro sagrado, Juazeiro estava de pé, ajoelhado, mas de pé, mais vivo do que nunca. Aos poucos, o povo foi se levantando, não por obrigação, nem por medo, mas por entendimento. Algo tinha sido revelado naquela noite. Mas não era uma mensagem nova, nem uma profecia inédita. Era, na verdade, uma lembrança. A fé não é só para pedir milagre, é para cumprir promessa também. Essas palavras, ditas por um senhor que nunca havia falado em público, ecoaram entre os presentes. E todos sabiam, ele estava certo. A cidade inteira parecia lavada. Não de água, mas de verdade. No amanhecer, os primeiros raios de sol tocaram o horto. Mas, diferente de todos os outros dias, a luz parecia vir de dentro do povo, não do céu. Os olhos cansados agora brilhavam. Os rostos marcados pareciam mais leves. E as mãos calejadas, erguidas, pareciam não carregar mais o mesmo peso. Dona Leontina, em silêncio, acendeu uma vela e deixou aos pés da estátua. Era sua última promessa antiga. Cumprida. Pagou com lágrima, com fé, com o joelho no chão. E sorriu. Do outro lado do grupo, o menino que falará pela primeira vez foi erguido nos ombros do pai. Os dois se abraçaram com força. E pela primeira vez, o pai rezou em voz alta. A cidade foi lentamente voltando ao movimento. Comércio abrindo, fogão aceso, cheiro de café subindo pelas janelas. Mas todos, sem exceção, tinham um brilho diferente no olhar. A notícia correu.
Padre Cícero chorou. O chão brilhou. O céu desceu. Mas a maior mudança não estava na notícia. Estava no que cada um fez com ela. Nos dias que se seguiram, Juazeiro se transformou. Promessas antigas foram retomadas. Famílias se reconciliaram. Cruzes foram limpas. Velas acesas. Terras antes abandonadas voltaram a dar fruto. A romaria daquele mês foi a maior desde a década de 50. Mas havia menos pedido e mais gratidão. Menos desespero e mais silêncio. Mais fé. Alguns disseram que viram novamente a luz no alto do horto em outras noites. Outros garantem que as lágrimas da estátua ainda aparecem nas madrugadas de lua nova. Mas ninguém tenta provar mais nada. Porque não precisa. Padre Cícero chorou. E a cidade acordou. Não com barulho, mas com alma. E foi naquela noite. Na noite em que tudo parecia parado. Na noite em que o céu se curvou diante do sertão. Que Juazeiro voltou a acreditar. Os sinais que ficaram na terra. As pegadas na pedra. Na manhã seguinte à noite do milagre, o topo do horto estava vazio, mas ainda carregado de um silêncio que pesava como saudade. Os primeiros funcionários da paróquia chegaram cedo. Iam preparar o local para os fiéis que, sabiam, viriam aos montes. Mas ao se aproximarem da base da estátua, notaram algo estranho. Havia pegadas. Pegadas humanas, descalças, gravadas em pedra. Não era poeira. Não era barro. Eram marcas impressas no próprio chão de pedra, como se alguém tivesse andado ali quando a rocha ainda era macia. Padim! Murmurou um dos homens, ajoelhando-se. As pegadas formavam um pequeno círculo ao redor da base da estátua. Começavam em um ponto, davam a volta, e terminavam onde começaram. Como se alguém tivesse caminhado em oração, ou em despedida. Logo as notícias se espalharam. Os primeiros curiosos chegaram antes mesmo do meio-dia. Alguns tentavam fotografar. Outros choravam sem saber por quê. E havia aqueles que, ao tocar nas pegadas, sentiam o corpo arrepiar inteiro. Um romeiro vindo de Missão Velha encostou a mão na marca e caiu de joelhos. Disse que viu sua avó, falecida há 12 anos, sorrindo para ele. Ela havia sido devota fervorosa de Padre Cícero. Na visão, ela dizia: "Não esqueça de rezar como eu rezava, meu filho." Não era o único. Outros passaram a relatar visões breves, suaves, sem barulho, sem cor, mas claras como lembrança de infância. As pegadas não sumiam. Mesmo com o calor do sol, mesmo com o vento, mesmo com a multidão. Permaneciam ali, gravadas na pedra como promessa que não se apaga. A prefeitura mandou técnicos para analisar. Mas os equipamentos falharam. Nenhuma explicação. Nenhuma lógica. No entanto, para os que acreditavam, não era preciso lógica. Era preciso apenas ajoelhar, fechar os olhos e ouvir. Porque as pedras agora falavam. Não com palavras, mas com presença. E Juazeiro começou a entender. Aquela noite não foi só um aviso. Foi o início de algo. O lenço que nunca envelheceu. Entre os muitos que subiram ao horto nos dias que se seguiram à noite do milagre, havia uma senhora chamada Clemência, romeira antiga, de passos curtos e fé comprida. Ela não subia havia anos, as pernas já não ajudavam, e os filhos diziam que era perigoso. Mas naquela manhã, ela sentiu o chamado. Aquele tipo de voz que não entra pelo ouvido, mas pelo coração. Carregava nas mãos um lenço branco amarelado, dobrado com o cuidado de quem segura um pedaço do passado. Era o mesmo lenço que ela levará na última romaria de seu pai, em 1962. Ele me disse que esse lenço foi tocado pelo próprio Padim Cício. Sussurrava ela para quem quisesse ouvir.
Ninguém levava muito a sério. Até que, chegando ao pé da estátua, ela se ajoelhou, com dificuldade, abriu o lenço sobre a pedra e fechou os olhos. No instante em que o pano encostou na base, algo mudou. O lenço, até então desbotado e frágil, ganhou cor. Voltou a ser branco, branco de nuvem recém-parida no céu. E bordado nas pontas, surgiram pequenas letras douradas, nunca antes vistas. Os que estavam próximos se aproximaram, boquiabertos, e leram, escritos em linhas finas: quem esquece a promessa, carrega o peso. Quem cumpre, caminha leve. Dona Clemência não abriu os olhos. Ela sorriu e apenas disse: eu sabia que ele lembrava de mim. O lenço ficou ali por horas. Ninguém ousava tocá-lo. Era como se o pano agora tivesse um corpo, leve, mas vivo. E quem passava por ele sentia um sopro morno no rosto, como se estivesse perto de uma fogueira de oração. Naquele mesmo dia, outros romeiros tentaram fazer o mesmo com seus objetos antigos: terços, chapéus, fotos de promessas, roupas de batismo. Mas nada aconteceu. O lenço era único. Porque era promessa cumprida. Era lembrança viva, não apenas objeto de devoção. Mais tarde, os padres decidiram guardá-lo num pequeno relicário improvisado, aos pés da imagem. Não como relíquia de milagre, mas como prova de que a fé, quando é verdadeira, não envelhece. E naquela tarde, quando o sol tocou a pedra mais uma vez, o lenço tremulou sozinho, sem vento nenhum. Alguns juraram ter visto Padre Cícero passando por trás da estátua naquele exato instante. Mas não houve espanto, nem correria. Apenas um suspiro coletivo. Como quem reconhece o cheiro da casa onde nasceu. A criança que desenhou o que nunca viu. No bairro Salesianos, bem distante do alto do horto, uma menina de 5 anos acordou mais cedo do que o normal naquela manhã. Seu nome era Tainá, filha de um casal simples que nem sabia ainda do que havia acontecido na madrugada anterior. Tainá era uma criança diferente. Não falava desde que nasceu. Os médicos diziam que ela tinha uma condição neurológica rara, mas seus pais insistiam. Ela ouve tudo. Só não fala como a gente. A menina passava horas em silêncio, com lápis de cor nas mãos, desenhando o que ninguém ensinava. Paisagens que ela nunca viu. Cenas que ninguém descreveu. Mas que pareciam ter vida. Naquela manhã, ela se sentou ao chão, pegou um lápis azul escuro, e começou a rabiscar no papel com intensidade rara. Desenhou durante 3 horas seguidas. Sem levantar. Sem comer. Sem parar. Quando terminou, chamou a mãe com um leve puxão na saia e apontou para o desenho. Era a primeira vez que Tainá interagia daquela forma. A mãe olhou e sentiu as pernas enfraquecerem. No papel, estava desenhado com clareza a estátua de Padre Cícero, imensa, com lágrimas escorrendo dos olhos. Um círculo de pessoas ajoelhadas ao redor. E no centro do chão, luzes douradas saindo da terra. No céu, um feixe branco tocava a cabeça da estátua. E, discretamente, havia o desenho de um lenço tremulando ao lado. A mulher caiu em prantos. Tainá não tinha saído de casa, nem assistido TV, nem ouvido rádio. E ainda assim, ali estava a noite que havia paralisado Juazeiro, retratada com precisão sobrenatural. O pai, ao ver o desenho, ligou para o pároco local. No mesmo dia, o desenho foi levado à igreja. E ao final da missa, o padre revelou ao público. Esse desenho foi feito por uma criança que não esteve lá. Mas, ao que tudo indica, foi tocada por aquilo que todos nós sentimos. Muitos fiéis foram ver o papel. E muitos disseram que, ao olhar por alguns segundos, viam a imagem se mover. As lágrimas escorriam.
A luz do céu tremeluzia. E o lenço balançava suavemente. Mas não era magia. Não era truque. Era fé traduzida em traço de criança. Nos dias seguintes, Tainá continuou desenhando. Sempre em silêncio. Sempre sozinha. E cada novo desenho revelava uma parte da noite sagrada, como se ela estivesse recebendo mensagens diretamente do céu. Um padre mais velho, emocionado, disse em voz baixa: às vezes, quando os adultos esquecem, é nas crianças que Deus confia os segredos. A cruz que brotou da pedra. 3 dias depois da noite em que a estátua chorou, os fiéis ainda se revezavam aos pés do horto, orando, deixando objetos de devoção, acendendo velas. Era como se o lugar tivesse se tornado um novo coração da cidade, pulsando em silêncio, em luz, em fé. Mas foi na manhã do 3º dia que algo novo surpreendeu até os mais incrédulos. Um grupo de operários da paróquia, encarregados de limpar o entorno da estátua, notou algo diferente em uma das pedras laterais da trilha que dá acesso ao monumento. Era uma pedra grande, antiga, gasta pelo tempo. Sempre estivera ali. Mas agora, havia algo nela. É rachadura? Perguntou um dos rapazes, aproximando-se. Não era. Ao tirar a poeira e esfregar a superfície com um pano úmido, a forma foi revelada. Uma cruz perfeitamente simétrica, com extremidades finas e bem delimitadas, brotava da pedra. Não estava pintada. Não estava entalhada. Era como se tivesse nascido dali. A própria rocha parecia ter dado à luz aquele símbolo. O padre responsável pelo local foi chamado às pressas. Ao ver a cruz, ajoelhou-se imediatamente, em silêncio, com os olhos cheios de água. Não toquem nela. Deixem como está. Isso não é obra de mão humana, disse ele, com a voz embargada. A notícia se espalhou em minutos. No mesmo dia, centenas de pessoas já estavam reunidas ao redor da pedra. Alguns a tocavam com respeito, outros se ajoelhavam ao lado. Mas a maioria apenas observava, como quem assiste a um segredo sussurrado pela terra. E então, veio o mais estranho. Ao entardecer, quando o sol começava a mergulhar atrás da serra, a cruz brilhou. Literalmente. Um brilho dourado suave percorreu suas bordas por cerca de 30 segundos. Não havia espelho, nem metal, nem fonte de luz artificial. Era um brilho como o do ouro polido sob luz divina. Como se, por um instante, o céu tivesse tocado a pedra para confirmar. Sim, fui eu. Uma senhora muito idosa, chamada Lourdes, aproximou-se e tocou a cruz com a ponta dos dedos. Ao fazer isso, seus olhos se encheram de lágrimas e ela disse: prometi a ele que voltaria antes de morrer. E ele deixou a cruz para me lembrar que ainda me espera. Ela faleceu 4 dias depois. Serena. Com um terço nas mãos e um sorriso no rosto. A pedra com a cruz passou a ser chamada de Cruz do Retorno. E tornou-se símbolo de todos aqueles que tinham se afastado da fé, mas foram tocados pela noite da estátua. E assim, o milagre continuava. Não no barulho, mas no detalhe. Não no espetáculo, mas na presença. O homem que voltou só para ver. Durante mais de 30 anos, Antônio Clemente não pôs os pés em Juazeiro do Norte. Partirá em silêncio, magoado com a cidade, com a família e principalmente com a igreja. Dizia que a fé só servia para os que tinham o coração fraco, e que o sertão era forte demais para depender de reza. Foi embora para São Paulo com pouco mais de 20 anos, e lá construiu uma vida dura, mas sólida. Nunca mais voltou. Nem para os enterros. Nem para o nascimento dos sobrinhos. Nem para os aniversários da mãe. A fé, para ele, havia morrido junto com o pai, num acidente de carro em 1987, voltando justamente de uma procissão.
Mas numa tarde qualquer, no fim de julho, ele recebeu um vídeo pelo celular. Era curto, filmado por um dos seus primos. Mostrava a multidão ajoelhada ao redor da estátua, a luz dourada no chão, e ao fundo, os sinos tocando sozinhos. Ele assistiu uma vez. Depois outra. E mais uma. Até que fechou os olhos, e começou a chorar. Não sabia explicar. Não havia lógica. Apenas sentiu que precisava voltar. Nem que fosse só para ver. 2 dias depois, pegou um ônibus sozinho, sem avisar ninguém. A viagem foi longa. Durante o trajeto, não falou com ninguém, apenas observava a paisagem que mudava, e com ela, algo dentro dele também mudava. Chegando em Juazeiro, ainda era noite. Mas ele não foi ao hotel. Foi direto ao horto. Subiu devagar, com o joelho que já não ajudava muito. E ao chegar à estátua, sentou-se em silêncio. Ele não chorou. Não rezou. Não pediu nada. Apenas ficou ali, olhando para a imagem do homem que, um dia, dissera tanto ao seu povo. Ao amanhecer, um grupo de romeiros começou a chegar. Entre eles, uma mulher o reconheceu. Antônio? É você, meu primo. Ele sorriu, cansado, e respondeu com simplicidade. Só vim ver, mas acho que era isso que faltava. Naquele dia, ele foi ao cemitério. Levou flores ao túmulo do pai. Passou pela casa onde nasceu. Visitou a mãe, que quase desmaiou ao vê-lo na porta. Não falou muito, mas pediu desculpas. Ao final da tarde, voltou ao horto, acendeu uma vela e disse, em voz baixa: Não sei se ainda acredito como antes, mas o Senhor ainda mora aqui, né? E pela primeira vez em décadas, Antônio sentiu paz. Ele não ficou. Voltou para São Paulo no dia seguinte. Mas agora, toda semana, acende uma vela no canto do seu quarto. E em cada aniversário, manda uma mensagem para a mãe. Tô lembrando. Como o Padim pediu. Quando a procissão passou por quem não podia ir. Dona Mariquinha tinha 87 anos, os cabelos brancos como algodão do sertão e um terço de pano sempre entre os dedos. Era conhecida no bairro Novo Juazeiro como a mais devota entre as devotas. Durante quase toda a vida, participou de todas as romarias, todas as procissões, todas as missas aos domingos e dias santos. Mas nos últimos 5 anos, o corpo não acompanhava mais a alma. Meus pés não vão mais, mas minha fé continua indo sozinha, dizia com um sorriso cansado. A cada nova procissão, ela pedia que alguém a levasse, nem que fosse de cadeira. Mas as dores da coluna, o medo das quedas e a fragilidade da idade não deixavam mais. Ela assistia da janela, com o terço na mão, o rádio ligado na emissora da igreja, e os olhos cheios de saudade. No dia seguinte à cruz na pedra, algo diferente aconteceu. Era uma sexta-feira simples, sem anúncio, sem romaria programada. Mas por volta das 3 da tarde, os sinos da igreja matriz começaram a tocar. Sem que ninguém os acionasse. As pessoas saíram às portas. Algumas correram até o horto. E então, ela começou. Uma procissão. Formada por pessoas desconhecidas, vestidas de branco, caminhando em silêncio. Homens, mulheres, jovens e idosos. Alguns descalços. Outros com velas acesas nas mãos. Mas o mais estranho é que ninguém ouvia o som dos passos. Eles apenas andavam, com os olhos voltados para frente, em direção ao centro da cidade. Quando a procissão chegou à rua de Dona Mariquinha, ela sentiu um calor percorrer o corpo. Olhou pela janela. E ali estavam eles, passando na frente da sua casa. Sem som. Sem pressa. Sem olhar para os lados. Mas todos, ao passarem por ela,
Fizeram discretamente o sinal da cruz. Mariquinha começou a chorar. Mas não de tristeza. Era como se a fé que ela carregou por tantos anos tivesse voltado para lhe fazer uma visita. Uma última visita. Ela levantou-se da cadeira, coisa que não fazia sem ajuda havia meses. Foi até a porta. E ali ficou, com as mãos ao peito, olhando cada rosto passar. No fim da procissão, um homem se destacou. Alto, magro, com batina escura, chapéu largo e um terço na mão. O rosto sereno. O olhar direto para ela. Ele parou, tocou a aba do chapéu com respeito, e seguiu. Ela caiu de joelhos. Ele veio. Ele passou aqui. Meu padim Cícero veio se despedir. Naquela noite, Mariquinha dormiu com o terço entre os dedos. E não acordou. A procissão não foi vista por mais ninguém depois daquele dia. Mas os vizinhos juram que, desde então, toda sexta-feira, às 3 da tarde, o ar daquela rua muda. Fica mais leve, mais quente, mais cheio, como se, mesmo invisível, a procissão ainda estivesse passando. O toque que curava as paredes. No centro antigo de Juazeiro, entre casarões abandonados e calçadas quebradas, havia uma casa de esquina que todos conheciam, o antigo orfanato das Irmãs da Providência. Fechado há mais de 20 anos, o prédio era ruína e silêncio. Paredes descascadas, janelas quebradas, o chão tomado por mato e poeira. Ali, ninguém entrava. Dizia-se que era amaldiçoado. Ouvem-se vozes lá dentro, diziam alguns. É pecado mexer no que já morreu, diziam outros. Até que, numa manhã abafada de domingo, uma mulher desconhecida apareceu diante do portão. Cabelos presos, vestida com simplicidade, segurava apenas um pano branco nas mãos. Ninguém soube dizer de onde ela veio, nem como soube da história da casa. Ela apenas caminhou até a parede da frente, colocou a palma da mão sobre o reboco rachado e começou a orar em silêncio. A vizinha da casa ao lado viu e ficou observando pela fresta da cortina. Não entendeu nada, mas sentiu o ar mudar. Era como se o calor da rua tivesse se tornado brisa, contaria mais tarde. A mulher orava. Não em voz alta, não com gestos exagerados, mas com uma paz tão grande que parecia preencher o espaço. E então, aconteceu. A rachadura da parede começou a se fechar. Não como cimento, não como mágica de filme, mas como pele cicatrizando. O reboco voltou ao lugar. A tinta, antes esfarelada, recuperou o tom original. A janela trincada se alisou, como se nunca tivesse quebrado. Tudo onde ela tocava, voltava a ser como era. Outras pessoas começaram a se aproximar, hipnotizadas. Ninguém ousava interromper. Apenas olhavam, com os olhos arregalados, o milagre acontecer. Ela tá curando a casa, murmurou uma criança. Quando a mulher terminou, olhou para o prédio e disse baixinho: essa casa foi abrigo de muitas promessas. E promessa não se abandona. Ela então caminhou até a porta de entrada, pôs o pano branco sobre a maçaneta enferrujada, e foi embora. Sem dizer seu nome. Sem pedir nada. Na segunda-feira seguinte, a prefeitura enviou uma equipe para vistoriar. O relatório oficial dizia: a estrutura está surpreendentemente intacta. Paredes limpas. Reboco novo. Impossível determinar o motivo. Mas os moradores já sabiam. A fé voltou a morar ali. Nos meses seguintes, a casa foi reaberta. Não mais como orfanato, mas como casa de apoio a romeiros e doentes. A sala principal se tornou capela. E o pano branco na porta nunca foi retirado. Está lá até hoje. Quem entra diz que sente cheiro de pão fresco e alecrim.
Quem reza ali, jura que ouve sussurros de bênçãos nas paredes. E quem dorme, dorme em paz. E assim, o milagre daquela noite continuava, silencioso e firme, restaurando, curando, tocando o que o tempo tentou apagar. Os animais que subiram sojinhos. Era quarta-feira, início da tarde, quando o sol batia firme sobre o sertão e as cigarras cantavam alto nas árvores ressecadas. O topo do horto estava mais tranquilo naquele momento. Poucos fiéis, sombras curtas e silêncio. Mas foi nesse intervalo calmo que o inesperado aconteceu. Do lado leste da colina, onde há uma trilha antiga raramente usada, começou a surgir uma fileira curiosa de criaturas. Primeiro, uma vaca magra, com o sino pendendo frouxo no pescoço. Depois, 2 bodes, lado a lado, como irmãos de jornada. Um jumento de pelos acinzentados. Cães. Gatos. Um porco pequeno. E então, pássaros, dezenas, surgiram no céu, planando em silêncio sobre a trilha. Eles não estavam sendo guiados. Não havia ninguém com vara, nem carroça, nem ração. Os animais subiam sojinhos. Calmos. Organizados. Em silêncio. Os poucos que estavam no alto do horto se aproximaram com cautela, sem entender. Eles estão vindo pro Padim, murmurou uma mulher, assustada e fascinada. E sim, todos pararam diante da estátua. Não fizeram barulho. Não avançaram. Apenas ficaram ali. A vaca deitou-se. Os cães sentaram-se. Os gatos se enroscaram em silêncio. O jumento apenas abaixou a cabeça. Como se reconhecessem aquele lugar. Como se estivessem voltando para casa. Os pássaros pousaram nos galhos ao redor, formando um círculo perfeito. Um senhor idoso, agricultor antigo, olhou para a cena com os olhos marejados. No dia que os bichos sabem o que o homem esqueceu, é porque o céu está mais perto da terra do que a gente imagina. Ficaram ali por horas. Sem briga. Sem fome. Sem medo. Ao pôr do sol, os pássaros voaram primeiro, todos na mesma direção. Depois os cães foram embora juntos, em fila. Os outros seguiram em silêncio. E no chão, ao lado da estátua, ficou apenas uma pequena pedra, molhada, em forma de pegada de animal, gravada na pedra, como um selo. Alguns acreditam que foi milagre. Outros dizem que foi natureza. Mas todos concordam. Se até os bichos sentiram, quem somos nós para duvidar? O sopro que fez voltar a luz. Na noite de sábado, a cidade de Juazeiro do Norte foi atingida por uma forte ventania vinda do sul. O céu, antes limpo, se cobriu de nuvens densas e pesadas. Relâmpagos cruzavam o céu sem trovões, luz sem som. Algo estava se movendo, mas ninguém sabia o que. Por volta das 22h15, toda a cidade ficou no escuro. Um apagão repentino, geral. Luzes de postes, casas, lojas, semáforos. Tudo parou. Como se um dedo tivesse apagado a chama do mundo por um instante. As pessoas correram para as janelas. Os mais velhos acenderam velas. Os jovens ligaram as lanternas dos celulares, mas logo perceberam que nem os aparelhos estavam funcionando. Sem sinal. Sem internet. Sem bateria. No topo do horto, porém, havia uma luz. Fraca. Quase imperceptível. Mas constante. Era a luz que vinha do interior da estátua. Sim, de dentro dela. Um brilho dourado, pulsante, como o coração batendo devagar. Alguns fiéis que estavam acampados ali, assustados com o apagão, olharam para cima e viram. A luz estava viva. E então, veio o sopro. Uma brisa suave, diferente da ventania anterior. Era quente, mas não queimava. Era densa, mas não sufocava.
Era como um abraço invisível. A brisa desceu do céu, passou pelas árvores, pelas pedras, pelos fiéis ajoelhados, e tocou as casas da cidade. No exato momento em que o sopro chegou às primeiras ruas, a luz voltou. Mas não como um estalo elétrico. Voltou gradualmente. Como se estivesse acordando. Luz por luz, poste por poste, lâmpada por lâmpada. A cidade foi se acendendo como uma vela sendo passada de mão em mão. E quando os relógios voltaram a funcionar, marcavam 0 hora. Foi como se o tempo tivesse recomeçado, disse uma mulher. No dia seguinte, a companhia de energia fez um relatório. Nenhuma falha detectada. Nenhum transformador queimado. Nenhuma queda de rede. Tudo indica que nada aconteceu. Mas todo mundo sabe. Algo aconteceu. Na casa paroquial, o padre encontrou sobre sua mesa uma folha em branco. Ninguém sabia como chegou ali. Mas havia algo escrito com letra antiga. Quando a luz se apaga, é o sopro da fé que reacende o mundo. E desde aquela noite, toda vez que falta luz em Juazeiro, moradores mais antigos olham para o céu e dizem: Padim já vem soprar. O dia em que ninguém chegou atrasado. Era domingo. Domingo de Romaria. O dia da grande missa no Alto do Horto, que acontece todos os anos, sempre às 5 da manhã. Um evento tradicional, esperado, onde milhares de fiéis se reúnem para rezar, agradecer e renovar as promessas diante da estátua de Padre Cícero. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. A missa não atrasou. Ninguém se perdeu no caminho. Nenhum ônibus furou o pneu. Nenhuma criança chorou. Nenhum idoso ficou pelo meio da trilha. Todos chegaram. Todos. No horário certo. Aos poucos, a multidão se organizava de forma espontânea. Sem empurra-empurra. Sem gritaria. Sem pressa. Alguns subiram a pé. Outros, de joelhos. Outros, carregados pelos braços da família. E todos encontraram um espaço para si. Quando o relógio marcou 4h59, o silêncio caiu sobre Juazeiro. Era como se o mundo prendesse o fôlego. E então, os sinos tocaram. Com clareza. Com harmonia. Como se cada badalada fosse uma palavra do céu dizendo: agora. Padre Amarílio, que há mais de 20 anos celebrava essa missa, subiu ao altar com os olhos marejados. Olhou para a multidão diante de si, e nunca tinha visto tanta paz em tantos rostos ao mesmo tempo. Hoje é o dia em que o tempo se curvou para a fé, ele disse, com voz firme. E então, começou a celebração. Durante a missa, não houve interrupções. Não caiu o microfone. Não houve chuva, nem sol escaldante. O clima era ameno. O vento, suave. Quando chegou a hora da comunhão, os fiéis se organizaram em filas silenciosas. E algo curioso aconteceu. Não faltou hóstia. Nem para os que vieram de última hora. Nem para os que estavam em pé ao longe. Havia hóstia para todos. Como se tivessem se multiplicado. No final da celebração, enquanto o padre fazia a bênção final, uma pomba branca desceu do céu e pousou no braço da estátua de Padre Cícero. A multidão, em uníssono, levantou os terços para o céu. E então, um coro de vozes começou a cantar, sem que ninguém combinasse. Meu padim, eu vim lhe ver. Vim trazer meu coração, que ficou lá no sertão, esperando a fé nascer. E naquele instante, Juazeiro do Norte parou no tempo. O dia, a hora, o relógio, tudo parecia suspenso. Porque naquele domingo, ninguém chegou atrasado. Porque a fé, naquele dia, chegou antes de todos.